noite a todos. Então, hoje estamos começando a nossa roda de cura online. Hoje é dia 23 de abril de 2024. Agora são 8h16 da noite aqui no meu computador. E hoje temos um dia muito, muito, muito especial, né, para essa roda de cura, porque a gente está entrando na lua cheia em Escorpião, na casa de Escorpião, com Sol em Touro, quer dizer, a gente está no signo de Touro. E além disso, hoje também é a primeira lua cheia do ano no calendário astrológico e também no calendário budista, que marca o que é chamado, o que é comemorado na cultura oriental. Hoje não tem é dia de feriado, algumas cidades, alguns países fazem dessa data feriado, porque hoje também é considerado o dia ou festival da iluminação. Eu já vou dizer para vocês o que que é. Além disso, hoje também é dia de São Jorge, dia de Ogum, que está bem presente aqui na cultura brasileira. Então, ou seja, a gente está num dia assim muito, muito especial, né? Numa noite muito especial para a gente poder poder trabalhar assim algumas questões acerca das nossas águas internas. E o tema de hoje do nosso encontro é um capítulo deste livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse livro aqui que é a Bíblia do Sagrado Feminino, e a gente vai falar sobre o capítulo 9, que fala sobre o retorno ao lar, o retorno ao self, quando a mulher se volta para dentro dela. Então, todo mundo que está aqui ao vivo, e para quem vai assistir, está assistindo online, quer dizer que está sentindo esse chamado de voltar para casa, de voltar para si mesma, de olhar essas águas internas, se conectar com essa psique, para poder se reencontrar com a sua própria essência, e a gente vai falar mais sobre esse tema aqui. Só que antes da gente falar sobre o livro, então, falando um pouco aí dessa lua cheia que a gente está entrando agora, e aí antes da gente começar a gravação aqui, eu estava conversando com, com vocês, né, com quem está presente aqui no ao vivo, que exatamente às 8h48 da noite é quando a lua ela desponta ali mesmo, ela entra oficialmente na casa de Escorpião. E aí, o que que significa isso, né? Primeiro que assim, lua cheia, ela é um sinônimo de apogeu, né? Então, o que que é a lua cheia? Ela começa ali da lua nova, onde eu me recolho, né? Eu tô ali olhando para mim, tô ausente do mundo, e aí eu começo com a lua crescente a plantar a minha semente. Então eu tô ali trabalhando em projetos, trabalhando em ideias, e a lua ela vai crescendo e vai ganhando forma. Com a gente, o que que vai acontecendo? Eu vou me conectando com o novo, vou me conectando com movimentos que eu preciso fazer na minha vida ou no meu entorno, etc. E a lua cheia, esse ápice, esse apogeu. Então, a lua cheia ela é um momento de decisão, ela é um momento de finalização, ela é um momento de transbordamento, tá? Então, a gente está entrando exatamente nesse momento de transbordamento. E ela estando na casa de Escorpião, Escorpião, que é um signo que é complementar ao signo de Touro, que é o signo solar onde a gente está no momento. Então, no dia 19 de abril, a gente entrou no signo de Touro. E a gente tá, a Lua é como se ela estivesse fazendo a passagem nesse signo de Escorpião. E o signo de Escorpião, ele é regido pelo planeta Plutão. Então, é um signo que traz processos de limpeza e purificação. É um signo que olha para o campo emocional. Então, essa lua cheia em Escorpião, né, lua cheia em Escorpião, regida aí por Plutão, na casa de Touro, sob o Sol, perdão, sob o Sol de Touro, ela pode trazer fim de segredos, ela pode trazer corte de situações tóxicas, ela pode trazer rompantes, catarses, choro. Eu até comentei para quem estava aqui antes, hoje foi o dia da minha terapia. Então eu já fiz ali, eu passei ali uma parte da minha tarde ali no choro, né, jogando essa água interna para fora, né, purificando, limpando, compreendendo, me acolhendo, me recebendo, né. Então assim,
estar mais intensa emocionalmente falando, né? Tem gente que fala assim, ai, Lu, não sei o que está acontecendo, eu estou muito irritada, ou ai, nossa, eu tenho andado muito meio triste, meio melancólica, mas de uma forma muito intensa. Isso também é reflexo de todo esse movimento, esse aumento dessa intensidade emocional, tá? Então, isso também pode acontecer ao longo desses dias. Ah, mas só vai acontecer agora, mas antes eu já estava assim. Por quê? Porque lembra que a gente vem de ciclos lunares anteriores. Então, às vezes a gente está aqui trabalhando em 2 ou 3 ciclos, ou seja, há 2 ou 3 meses atrás que a gente está repetindo esses ciclos e chegando aqui nessa lua carregada de todos esses sentimentos que não foram resolvidos lá atrás, tá? Só que essa é nesse momento que a gente tá, é o momento agora, sim, é um momento realmente de resolução, porque a gente também está, é, a gente também está no dia que se comemora o Festival de Vesak. O Festival de Vesak, que é o Festival da Iluminação, né? Que é considerado essa lua cheia em touro, essa primeira lua cheia em touro, é considerado o dia ou a noite, né? A noite mais poderosa do ano para a filosofia budista oriental. Então, só para trazer um pouco de histórico, né? No século V, o príncipe Siddhartha, que morava lá no Nepal, ele teria deixado toda a sua riqueza para trás, as suas posses para trás, né? Como aqui eu vim de religião católica, estudei em colégio de freiras, a gente tinha ali São Francisco de Assis que fez esse mesmo movimento, deixou todas as posses dele para trás, assim fez Siddhartha, mas só que no caso Siddhartha queria buscar o verdadeiro significado da vida. E dentro da história dele, ele teria atingido esse objetivo nessa primeira lua cheia sob o sol de touro. E aí reza a tradição, né, que nesse dia, Buda, ele teria se comprometido com o planeta Terra. E ele se comprometeu que todo ano, durante essa noite em que nós estamos, ele ficaria, ele desceria à Terra derramando chuva de energia, de bênçãos, de iluminação, para ajudar toda a humanidade a encontrar esse verdadeiro sentido da vida, assim como ele encontrou, né? Então, Buda prometeu ficar com a nossa humanidade, com a humanidade, até que os últimos homens se libertassem. Então, hoje é comemorado também o nascimento, iluminação e a passagem de Buda na Terra. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem um caldeirão cheio de ingredientes para que a gente possa olhar para essas nossas águas internas, remexê-las, jogar para o universo e pedir as bênçãos que a gente precisa. Porque a gente também tá, né? A gente tá entrando aí em semanas propícias para que a gente possa se perdoar, para que a gente possa liberar ressentimento, para que a gente possa limpar o que precisa ser limpo de pendências, de remorsos, de situações que a gente não consegue esquecer, né? Finalizar ciclos que precisam ir, né? Deixar ir. Só que com o quê? Com a chuva de bênçãos de Buda e de touro, porque touro é o signo da matéria, da terra, de mãe Gaia, ou seja, que a gente receba em abundância na nossa vida. E aí, para completar, a gente tem hoje, principalmente aqui no Brasil, né, que é muito forte, a comemoração de São Jorge de Ogum, que é o guerreiro, né, gente? O guerreiro que enfrentou o dragão. A gente traz uma análise mais psicológica. O que seria o dragão? O dragão são as nossas próprias questões internas, né? Nossas próprias sombras. Então, a gente tem hoje também esse campo espiritual, né? Esse campo magnético. Nossa, esqueci o nome. É, fugiu o nome. Calma que vai vir. O inconsciente coletivo aqui, né, da cultura, principalmente cultura brasileira, comemorando o Dia de São Jorge. Então, o que a gente está acessando nessa data de hoje também? A gente está acessando
esse desejo, essa vibração de várias pessoas pedindo força, pedindo proteção, pedindo abertura de caminhos. Então a gente tem essa energia, essa força propulsora dessas intenções de todo mundo que está ligado com essa egrégora de Ogum e de São Jorge, que são os guerreiros, tá? E aí, quando a gente traz esse monte de ingrediente no nosso caldeirão, a gente chega aqui também num objetivo, que é esse é meu convite para vocês, para a data de hoje, né, para o chamado de hoje, para que a gente deixe ir mesmo de forma intensa, mas ao mesmo tempo leve e abençoada, tudo que impede, tudo que está impedindo, todos os bloqueios que impedem a gente de buscar ou de encontrar o nosso verdadeiro significado da vida. Porque às vezes o problema não é nem no encontro, só que às vezes o problema é antes disso, é que eu não me permiti buscar verdadeiramente. Então, que bloqueios são esses que realmente não me permitem fazer as movimentações necessárias para que eu possa ir em busca desse encontro, desse sentido de vida? Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, já eu já senti que eu permiti buscar, mas parece que eu não encontro, né? O que que me faz ainda me perder? O que me faz ainda congelar e eu travar? Ou de repente eu me auto-saboto, eu começo, aí de repente, na hora que eu estou encontrando, eu paro, me sinto merecedora, né? E então hoje o convite é para que a gente cure esse feminino ferido com essa energia do guerreiro, de algum, e com essa energia das águas internas, que vem ali do signo de Escorpião, e de todos os elementos que a gente vai ver no capítulo 9 de hoje do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Certo, galerinha? Então sejam muito bem-vindos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esse primeiro tema? Não? Tudo certo? Então tá bom. Então, vamos falar um pouquinho do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho uma edição bonitinha aqui, não é nem meu esse livro, viu, gente? Esse aqui é do meu marido, mas eu roubei dele. Roubei. Brincadeira, eu pedi emprestado, tá? E ele muito gentilmente me emprestou. Então, a gente vai estudar esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que foi escrito aí pela Clarissa Estés, tá? Esse livro é considerada a Bíblia aí do Sagrado Feminino. Esse livro foi escrito em 1992. Ele é baseado na tese de doutorado dela. E aí, por que ele é a Bíblia do Sagrado Feminino? Porque ele explora a jornada da mulher através de contos e mitos tradicionais, né? Então, ela fez uma seleção de vários, se eu não me engano, são 19 contos ao todo, que ela trouxe aqui para o livro, né? E ela explora, né? Ela faz uma análises bem profundas desses mitos, e ela fornece, né? Através deles, um mapa para que as mulheres possam se conectar com a sua própria natureza selvagem e intuitiva. Todos esses mitos são ligados ao arquétipo da mulher selvagem, porque essa é a tese dela. Ela fala assim: a mulher, ela foi por muito tempo reprimida pela sociedade. E é essa repressão que traz uma sensação muito grande de vazio e desconexão, que leva muitas vezes à ansiedade, à depressão, a outras questões de saúde mental. Então, uma forma de curar, né? Uma forma de preencher esse vazio, essa desconexão causada pela repressão, é justamente fazer o movimento de volta, de buscar essa mulher selvagem, essa mulher instintiva e intuitiva que existe dentro da gente. Então, essa é a tese dela, e que ela sustenta essa tese através da análise desses contos e fazendo uma abordagem que mistura psicologia, antropologia, mitologia, né? Então, assim, ao decorrer das páginas desse livro, ela vai celebrando essa natureza feminina e ela vai nos convidando a entrar em contato
com todos esses símbolos, esses arquétipos que formam esse grande arquétipo da mulher selvagem, tá? Para ficar mais claro, né? Quando eu falo arquétipo, arquétipo é um conceito da psicologia em que o arquétipo ele representa um modelo, tá? É um modelo é um modelo que tem referências, que tem símbolos, etc. Então, por exemplo, se eu falo mãe, todo mundo vai ter um modelo da mãe. Ele pode diferenciar de uma cultura para outra, mas todo mundo sabe o que que é mãe, né? Todo mundo sabe dizer, descrever o que é uma mãe, tá? Fala pai, é a mesma coisa. Então, ela usa vários desses arquétipos que estão ligados também ao grande arquétipo da mulher selvagem e vários símbolos para poder é, é, fazer, né, um resgate dessa natureza feminina das mulheres. E aí o livro, ele é dividido basicamente em três partes, né? Uma primeira parte que tem o nome assim, Descendo para os Ossos. Essa primeira parte, ela fala que são os primeiros capítulos do livro, ela fala sobre as mulheres, então ela traz contos de mulheres que elas realmente abraçam a sua natureza selvagem, né? Mesmo que isso signifique ir contra as expectativas da sociedade. Então, ela traz ali aquelas mulheres totalmente disruptivas na sociedade, né? Que tem esse arquétipo do instintivo, da sedução, da magia, da cura e etc. Só que em muitos contos elas não foram compreendidas pela sociedade e mesmo assim elas sofrem reprimendas, né? Repressões, quer dizer, né? Mas são mulheres que elas afirmaram, falaram, não, eu sou assim e eu vou manter esse meu posicionamento. Então, a primeira parte do livro ela trabalha contos que envolvem esse contexto, né? E aí ela explora, a autora explora questões sobre assim, como as mulheres são ensinadas a reprimir seus instintos, emoções, desejos. Então ela vai trazendo recortes, desenhos das dinâmicas da sociedade em que as mulheres elas estão sempre sendo reprimidas, né? Porque isso é errado, isso é ruim, sentir desejo é ruim, ela é malvada, é o diabo, né? Então você tem ali uma série de adjetivos que acabam diminuindo as emoções, instintos e desejos que na mulher deveria ser normal, tá? E na maioria das vezes as mulheres acabam não se conectando porque foram ensinadas a olhar para isso de uma forma ruim, né? Como se fosse um aspecto um aspecto que elas não poderiam, não deveriam olhar para isso e se apoderar, né? Como se fosse um aspecto não pertencente a elas, tá? E aí, dentro desse contexto, a autora ela aborda também problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Aí, na segunda parte do livro, ela fala sobre alimentar a vida selvagem, né? Então, como as mulheres alimentam a sua vida selvagem. E aí ela fala sobre a importância da criatividade, do prazer, do poder pessoal, para o bem-estar das mulheres. Então, a gente sai de questões de saúde mental e vai para o bem-estar, para o equilíbrio. Como é que eu encontro esse meu equilíbrio? Como é que eu mantenho isso no meu dia a dia? Como é que eu me conecto com aquilo que me dá prazer? Como é que eu me conecto com aquilo que me traz poder, que me faz sentir realizada, que me faz sentir confiante, que me faz se sentir realizada em tudo que eu faço, né? E aí ela discorre bastante sobre a negação que a gente tem, né? O quanto que a gente não se permite se conectar a tudo isso e a gente acaba deixando isso sempre para segundo plano. E aí o que que ela fala nesses capítulos que envolvem esse alimentando a vida selvagem? Que quando a gente nega essas necessidades, isso gera desequilíbrios na nossa vida. Então gera excessos. Por exemplo, excesso na alimentação, excesso de trabalho, excesso, qualquer tipo de excesso está ligado, né, ali dentro do que ela fala, né? Ali é um alerta para dizer que, opa, peraí, talvez eu não esteja olhando para o meu bem-estar, tá? Daí ela traz vários contos que falam sobre isso. E aí, na última parte do livro, ela fala sobre a volta para casa. E o capítulo que inaugura essa volta para casa é o capítulo que a gente vai trabalhar aqui hoje, é o capítulo 9, tá? Então a gente está discorrendo
sobre esse se voltar para dentro, né? Então são capítulos em que ela fala sobre o processo de integração da natureza selvagem com a vida cotidiana. Ah, então tá bom, então é muito lindo, né? Tem, a, tem ali a feiticeira, tem ali a curandeira, tem ali, né, o meu desejo, que ela vai trazendo histórias da humanidade através dos contos. Mas e aí, na vida moderna, na vida atual? Como é que eu trago isso acontecendo na minha vida atual? Então aqui ela vai trazendo esse paralelo e ela vai ajudando nós leitores a fazer essa conexão de todos esses símbolos e arquétipos e questões que ela traz, né, questões conceituais, para que a gente possa conectar com a nossa realidade moderna, tá? E aí, nossa realidade moderna, lembrando que ela escreveu o livro em 92, mas ainda assim é um livro super atemporal e ele cabe muito bem aqui com a nossa realidade atual, hoje, 2024. Então, vamos voltar para casa. A gente vai começar com o conto Pele de Foca, Pele da Alma. Eu separei aqui o conto para vocês ouvirem, tá? Em todo o capítulo, a autora ela usa um conto para representar o tema que ela vai discorrer dentro desse conceito do arquétipo da mulher selvagem, tá? Nesse capítulo, o conto é Pele de Foca, Pele da Alma. O capítulo chama A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. Esse conto, ele conta como que surgiu, na verdade, o primeiro xamã curador do povo Inuit, que é um povo esquimó, tá? Então, esse é um conto da tradição xamânica esquimó. Só que é um conto que ficou muito famoso nas terras nórdicas. Então, é um conto muito, muito antigo. Ele foi adaptado também para a cultura celta. Então, você vê relatos dele na cultura celta, entre os vikings, entre os povos ali de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Esse conto ainda muito, muito presente nessas tradições nórdicas. Tá? O que que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês estiverem ouvindo, então quem quiser anotar e etc. Preste atenção assim, quais são os símbolos que mais aparecem ali? O que que eles estão representando, tá? Vai anotando. Quem são os personagens principais? O que acontece com esses personagens? Anota algumas coisas só para ajudar a prestar mais atenção, porque são 15 minutos aí de história contada, tá? É, e aí, só para vocês saberem, assim, para dar já um guideline aí para vocês, esse conto ele traz representações simbólicas sobre as fronteiras da alma e do espírito, tá? Então tenta ir captando aí enquanto vocês ouvem, o que que seria alma, o que que seria espírito, quais são essas fronteiras, enfim, mas não entre muito no mental, tá, gente? Vocês começaram, eu não entendi, não. Respira, ouve o conto, sente como que ele está reverberando aqui e traz essas impressões daqui de dentro, tá? Não com o mental, querendo interpretar, tá? Sem interpretação. Só anote o que for chamando a sua atenção, certo? É, e aí, um último ponto, quando a gente fala das representações simbólicas, dessa fronteira da alma e do espírito, a proposta geral do capítulo, através desse conto, é que a gente vá além do resgate da nossa alma, além do resgate da nossa essência. É que a gente realmente descubra o nosso lugar, o nosso santuário, o nosso lugar de repouso dentro de nós mesmas. Então, agora, fazer esse convite para vocês entenderem como que essa mulher desse conto faz essa sua jornada de resgate consigo mesmo. Como que eu me identifico com essa mulher? Em que momentos eu me identifico com essa mulher?